Oi, gente, bom dia. Eu sou a Natália e hoje eu e meus amigos Ana Júlia, Gustavo Meinert e o João Albuquerque, a gente vai falar um pouquinho sobre o IRDR, que é também chamado de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, um nome bem grande. Para começar, eu acho necessário a gente entender primeiro qual que é o principal objetivo do IRDR. Ele é um incidente que objetiva um único julgamento de processos que tenham as mesmas controvérsias e um perigo de lesão aos princípios da isonomia e da segurança jurídica. É isso que traz o artigo 976 do CPC. Ele diz que é cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas, o IRDR, quando houver simultaneamente, a efetiva repetição de processos que contenham controvérsias sobre a mesma questão unicamente de direito, e 2, risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Então, lendo o artigo, a gente consegue ver os dois requisitos que eu já mencionei, que é a repetição das demandas e também o risco de lesão ou ofensa à isonomia e também à segurança jurídica. Então, quando sobre um determinado assunto forem propostas diversas ações, o que pode ocorrer eventualmente numa ou mais de uma vara, numa ou mais de uma comarca ou numa ou mais de uma seção judiciária, vai estar presente a condição para se instaurar o IRDR no tribunal competente. Ainda sobre isso, vale ressaltar que esse primeiro inciso, ele traz que a controvérsia ela deve versar exclusivamente sobre questão de direito. É por isso que, como a gente vai ver pra frente, o IRDR ele vai assumir um caráter de precedente e não um caráter jurisprudencial, porque ele vai vincular os órgãos e não só servir como uma função de orientação. Sobre o segundo inciso, que é da lesão dos princípios, eu acho importante a gente mencionar o enunciado 87 do FPPC, que diz que a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas não pressupõe a existência de grande quantidade de processos versando sobre a mesma questão, mas preponderantemente o risco de quebra da isonomia e da ofensa jurídica. Ou seja, o risco de lesão aos princípios, ele se sobrepõe ao grande número de demandas, ou seja, ele é mais importante do que o número grande de demandas. Já sobre o princípio da isonomia, o legislador ele quis aqui proteger o direito de igualdade perante a lei e que a esses processos fosse garantido um julgamento adequado e eficiente sobre esses litígios, que poderiam ser eventualmente julgados de maneiras diferentes. Já sobre a segurança jurídica, ela é um princípio que é previsto expressamente pelo caput do artigo 5º da Constituição, ou seja, no âmbito da garantia fundamental, o princípio ele visa mais assegurar as partes ao direito à coisa julgada. E já da esfera social, ela busca assegurar a tutela jurisdicional. Agora, partindo para os parágrafos do artigo, eles vão trazer alguns pormenores, como, por exemplo, o primeiro parágrafo já, que ele diz que a desistência ou abandono do processo não impede o exame de mérito do incidente. Ou seja, vamos imaginar que o João, ele propôs uma ação e que esse foi usado como uma causa piloto para a instauração do IRDR. Se o João ele desistir ou ele até mesmo abandonar o processo, isso não impede que o IRDR seja julgado. Se isso acontecer, o parágrafo 2º ele já esclarece o que ocorre. E ele diz que, se não for o requerente, o Ministério Público intervirá obrigatoriamente no incidente e deverá assumir sua titularidade em caso de desistência ou de abandono. Ou seja, se a parte desistir, o MP, se ele não for o requerente, ele vai assumir a titularidade da causa. E por fim, o último parágrafo ali, ele só vem esclarecer que não serão exigidas custas processuais no incidente de resolução de demandas repetitivas. Partindo agora para o artigo 977, esse ele diz que o pedido de instauração do incidente será dirigido ao presidente do tribunal, 1, pelo juiz ou relator por ofício, 2, pelas partes por petição, ou 3, pelo Ministério Público ou pela Defensoria por petição. Esse artigo ele vem trazer os legitimados para o pedido de instauração do incidente. Sobre isso, eu acho importante a gente também trazer o enunciado 605 do FPPC, que ele fala sobre os juizados especiais. Ele diz que os juízes e as partes com processos no juizado especial podem suscitar a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas. Ou seja, esse incidente ele cabe também para processos que correm no juizado. Partindo para o parágrafo 3º, esse vai falar que a inadmissão do incidente de resolução de demandas repetitivas, por ausência de qualquer de seus pressupostos de admissibilidade, não impede que, uma vez satisfeito o requisito, seja o incidente novamente suscitado.
Ou seja, se o incidente ele for instaurado sem algum daqueles requisitos que eu citei lá no começo, ou seja, se ele não ficar demonstrado o risco aos princípios ou a quantidade das demandas, uma vez que esse vício ele for satisfeito, ele pode ser de novo instaurado, ou seja, não tem aquela preclusão consumativa. O parágrafo 4º já ele traz um pressuposto negativo para o IRDR. Ele diz que é incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado o recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitivo. Ou seja, para se instaurar esse incidente, não pode ter afetação de recurso especial ou extraordinário. Sobre o tema, eu acredito que o legislador ele quis dar uma preferência para a uniformização nacional do tema, que é o que vai ocorrer quando a gente tiver o julgamento do RESP ou do recurso. Ainda sobre a forma e o julgamento, o artigo 978 ele vai falar que o julgamento do incidente caberá ao órgão indicado pelo regimento interno, dentre aqueles responsáveis pela uniformização da jurisprudência do tribunal. Sobre esse artigo, o regimento interno do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em seu artigo 275, no parágrafo 1º, ele vai trazer que, admitido o incidente, o órgão colegiado, incumbido de julgá-lo e de fixar a tese jurídica, julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente sobre a relatoria de novo relator. E em uma notícia que eu vi aqui de 2019, ela aponta que através do núcleo de gerenciamento de precedentes, que eu, se não me engano, fala no GEP, esse já registrou a admissão de 16 incidentes de resolução de demandas repetitivas, o IRDR, após a entrada em vigor do novo Código de Processo. O parágrafo único ele vai trazer que o instrumento pelo qual o incidente vai ser instaurado, quando for pelo relator ou pelo juiz, vai ser o ofício, ou quando for pelas partes, pelo MP ou pela defensoria, vai ser por uma petição. Essa petição ela vai se parecer em grande parte com uma petição inicial, já dei uma olhada em algumas e é bem similar. Ela vai fazer menção às partes, vai endereçar o presidente do tribunal competente, vai fazer a fundamentação e, por fim, o pedido de resolução do IRDR. Junto com a petição, devem ir os documentos necessários para que fique demonstrado o preenchimento dos requisitos para sua instauração. Sobre o ofício que é emitido pelo juiz ou pelo relator, em uma nota técnica, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ele instruiu em algumas partes esse ofício que vai ser dirigido ao presidente. Eu achei muito interessante. A nota ela fala que o ofício ele deve ir instruído com cópia de pelo menos 2 processos que melhor representem a controvérsia ali apontada no incidente e também o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. O parágrafo único ele vai falar que o órgão colegiado incumbido de julgar o incidente de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária da onde se originou o incidente, que é a mesma coisa que o regimento interno do TJ fala, foi um copia e cola. Sobre isso, eu acho importante a gente citar a doutrina do Alexandre de Freitas, que foi, assim, o esclarecedor para mim, foi aí que eu entendi. Ele vai falar que este órgão colegiado, competente para fixar o padrão decisório através do IRDR, ele não vai se limitar a estabelecer a tese jurídica. Ele vai competir também em julgar o caso concreto, que vai ser o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária do tribunal, nos termos do artigo 978, parágrafo único. Daí a razão pela qual se tem aqui falado que o processo em que se instaura o incidente funciona como uma verdadeira causa piloto. É que este processo ele vai ser usado mesmo como piloto, nele se proferindo uma decisão que servirá de modelo de padrão para a decisão posterior de casos idênticos. Eu achei muito boa essa doutrina, ficou bem esclarecido para mim. E agora a gente vai ver um pouquinho também sobre publicidade, preferência de julgamento e sobre o juízo de admissibilidade do IRDR com o Gustavo.